Oi, gente, tudo bem? Começando o programa Equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Será que você está? Será que você sabe como que é esse relacionamento? Então, quem vai falar para nós hoje como tratar se realmente é um relacionamento tóxico é aqui o Flávio Lobel, terapeuta integrativo. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Rose? Bem, estamos aqui de novo, falando mais um pouquinho das terapias integrativas. E hoje a gente vai abordar um texto, né, que é muito comum hoje e a gente encontra muito no nosso consultório, né? As vítimas de relacionamento tóxico, abusivo. É como eu sempre falo, né? As pessoas, esse assunto novamente. Não, porque as coisas aí mudaram bastante, a agressividade dos homens também mudaram bastante. E como que a gente sabe que nós estamos? Então, na verdade, nós temos que prestar atenção no seguinte. Primeiro, diferenciar o que é um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo. Existe uma diferença. Né? O relacionamento abusivo é aquele que demanda o poder. Ou seja, existe uma pessoa que tem poder sobre a outra. Ela exerce o poder sobre a outra, além do psicológico. Esse é o abusivo? Esse é o abusivo. Então, assim, controla o dinheiro, controla a finança, controla a roupa que usa, o que vai comer, celular, onde você está, que hora volta, manda seguir, enfim, tudo isso. O tóxico não chega nesse nível porque não existe o poder, mas trabalha com a questão psicológica do outro. Né? Ou seja, são as provocações psicológicas, a maneira de conduzir, vai fazendo um determinado controle, mas é mais psicológico, né? Enquanto que realmente o abusivo não, existe o poder. Né? Mas o relacionamento abusivo é de ambas as partes, né? Não é só o homem. Não, tem mulheres também, sim. Né, que abusam muito da situação. Total. Existem muitos homens que também sofrem relacionamentos abusivos. Sim. E eu acho que isso é até interessante você tocar, Rose, porque assim, como hoje existe uma palavra muito grande, né, do machismo, e a gente sabe que existe mesmo, mas assim, existem também relacionamentos contrários, né? Claro. Em que a mulher é abusiva, em que, lógico, em menos proporção, mas a mulher é mais abusiva, a mulher é mais tóxica, né? Principalmente nos relacionamentos hoje que estão completamente assim, sem sedimentação, né? Então, as pessoas se encontram, 2 meses já estão casando, morando junto, e aí começa, não tem nem a certeza exatamente do que estão fazendo. Mas dentro do relacionamento tóxico, pode também ter o relacionamento abusivo. Pode ser. Os dois. É mais ao contrário, né? Dentro do abusivo, ter o tóxico, que ele acaba sendo uma consequência. Dentro do tóxico, o possível causador do relacionamento, porque o relacionamento tóxico, normalmente, ele pode ser até de mãe com filho, ele pode acontecer mais em casa. O abusivo, normalmente, são nos relacionamentos afetivos. Né? Agora, o tóxico acontece dentro de casa, enfim, dentro da nossa própria casa existe. Né? Mas por que acontece tudo isso, hein, Flávio? Primeiro, pela questão da baixa autoestima. Dos dois? Dos dois. O medo, né? A baixa autoestima vem em seguida aí do medo. As pessoas que sofrem esse tipo de abuso, de toxicidade, acabam tendo medo, acabam tendo uma autoestima muito baixa. Isso faz com que não conseguem viver sozinhas. Porque tem o lado social da coisa, né? Tem mulheres que dependem do marido. Sim, financeiramente. E para essas mulheres, né, Flávio, que estão nessa situação, o que você tem a dizer, hein? Olha, em primeiro lugar, o que é fato, Rose, é a gente identificar o seguinte, é reconhecer que você está dentro desse tipo de relacionamento. É você aceitar que está dentro desse tipo de relacionamento. Não adianta você procurar ajuda se você não tiver consciente, tiver o mínimo esforço para poder tentar sair disso, né? Então, a primeira questão é a separação, é fugir, né? E depois cortar redes sociais, quaisquer contatos entre amigos. São alguns caminhos, é um caminho árduo para isso. Então, Flávio, mas tem esse lado da mulher que ela não trabalha,
é bem complicado, né? Porque a gente sabe Sim. que já vai mexer com o psicológico da família, dos filhos, dela. Então a mulher não trabalha, não tem uma formação. Então ela fica naquele ciclo vicioso que ela não tem como escapar. Então, aí é o caso, a primeira questão é procurar ajuda psicológica. É procurar uma terapia, procurar para que ela possa criar forças, criar elementos para ela começar a buscar talvez um trabalho, se sentir empoderada para buscar um trabalho, para buscar um estudo, para começar a dar pequenos passos para poder sair dessa relação. Porque na verdade tem vários cursos gratuitos, Muitos. Manicure, começa, né? Rose, fazer um bolo em casa. Qualquer coisa, bolo de pote, existe solução para isso, né? Mas ela primeiro precisa se conscientizar de que ela está num relacionamento abusivo. Porque tem muita mulher que gosta da situação. Tem muita mulher que é conivente com aquela situação, mas existe um fundo terapêutico para isso. Às vezes a pessoa é sozinha, não tem família. Sim. Ela tem medo de ficar sozinha, né? Ou seja, sem um companheiro, sem um apoio. Então, acaba levando aquela situação até por solidão, né? E por não confiar na sua própria estima, na sua própria capacidade. Nós não precisamos de ninguém, entre aspas, no sentido da nossa vida. Nós convivemos em sociedade, mas não necessariamente que nós precisamos estar ali pendurado em alguém 100%. E outra coisa, né, Flávio? Essas pessoas precisam trabalhar também, eu acho que em primeiro lugar, o medo. O medo. O medo trava, Isso. é isso que a gente sempre fala aqui no programa. O medo trava. O medo paralisa. E o medo nada mais ele deveria ser, né, como num semáforo, que tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. O medo, ele não seria vermelho, ele deveria ser o amarelo, que é a atenção. Para, reflete, mas necessariamente não deixe de caminhar. Não é vermelho, paralisar. E o medo é paralisante. Ele faz com que a gente não progrida, né? E as pessoas nesses tipos de relacionamento vão... Eu recebo muita gente com esse tipo de queixa dentro do consultório. Sim. Né? Eu tenho vários. Por quê? Vai gerar medo, vai gerar trauma, vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. Né? E quando você vai lá no fundo buscar a causa, você começa a ver que a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo. O tóxico nem tanto, porque o tóxico a pessoa ainda tem um pouquinho de força, né, para reagir, principalmente porque ele é mais lidado com amigos, com família e tudo mais, não com relacionamentos afetivos. Mas hoje as pessoas vivem, dentro do trabalho existe relacionamento tóxico, às vezes até abusivo, né? Nós temos tantos casos de assédio no trabalho corporativo, né? A gente sabe muito bem disso, né? E isso não é de hoje. E outra coisa, né, Flávio? Nós sabemos que agora tem um app para as mulheres, né? Gente, vai baixar aí, baixa esse aplicativo, né? Coloca aí, viu que o marido realmente tá passando dos limites, vai lá. Não é, Flávio? Sim. Tem lei para isso, né? Tem. Aí tem o medo, meu medo, se ele ficar preso, o que eu vou fazer? É isso aqui que o terapeuta Flávio está falando. Sim, sim, sim. A gente precisa começar a lidar primeiro com as nossas emoções, a se livrar do medo, a criar, né? Ou seja, o oposto, a criar coragem, mais autoconfiança, melhorar essa autoestima. A confiança, né? A confiança também no outro, porque não adianta você achar que você tem um relacionamento, então, porque aquele homem é assim que todos são. Não, tem que confiar que existem pessoas boas. Isso mesmo. Né? Do mesmo jeito que tem gente ruim, tem muita gente boa. Então, agora eu vou puxar para o lado da terapia integrativa, Legal. porque nós sabemos que nós que puxamos tudo, né? Sim. E a gente que atrai. Sim. Por que será que essa moça, essa senhora ou esse moço está atraindo esses tipos de pessoas para sua vida? Porque ela vive na mesma frequência que aquela pessoa. Isso. Vibracional, é uma questão vibracional. Ela atrai a mesma frequência, ou seja, neste caso, a mesma frequência de submissão e poder. É isso aí. Então ela procura alguém para que exerça poder sobre ela. Né? Essa é a grande questão. Tem muitas que procuram, tiveram relacionamentos
abusivos ou até dificultosos com a figura do pai, na infância, na adolescência. Então, automaticamente, quando elas criam um relacionamento, elas buscam um relacionamento não buscando um companheiro, mas sim a figura do pai. E a figura do pai muitas vezes não é repreensiva, não no sentido até de punição. Então, está buscando aquilo naquele relacionamento também. É como se fosse de alguém que precisasse controlar a vida dela. Então, isso é muito maluco. E a gente tem como tratar isso na terapia. Sim, tem bastante. É como nós estamos falando aqui, né? Que tudo é vibração, a energia é frequência. Frequência. Né? Então, nós precisamos ver qual tipo de frequência aí que você está emanando para estar atraindo esse tipo de homem na sua vida ou mulher na sua vida, não é, Flávio? Tanto faz. Nós precisamos... Você tem... Na radiestesia você faz esse trabalho, né? Enfim, de compatibilidade. Na numerologia nós temos um serviço que se chama sinastria. Olha aí. Onde você faz os dois mapas para ver se há uma sinergia numerológica entre os números, entre o casal. Né? E isso até não é nem só para casal, é entre amigos. Você quer saber como é a sua compatibilidade numerológica com aquela outra pessoa? Existe dentro da numerologia como fazer. E tem outra coisa, né, Flávio? Eu acho que com a internet, tanta coisa que tem pra gente ver, tudo aberto, né? É tudo aí, você tem acesso a tudo. Disponível, né? Isso, então você tá lá bem com seu marido, de repente você vai fuçar em algo que não era para você fuçar, aí já começa a mudar a sua vibração. Sim. Eu achei aquele homem bonito, aí eu achei aquela mulher bonita, aí o outro dia vai lá fuçar mais um pouquinho. Sim, Rose, você tem não toda a razão. Flávio? Você tem toda a razão. O advento das mídias sociais também provoca muito essa questão. Muito. Né? Porque insere-se o desejo pelo outro, né? Nós tivemos aí uma reportagem até no final de semana aí sobre um caso de uma pessoa que um rapaz aí que era estelionatário, mas só pegava dinheiro de mulheres. Por quê? Porque o cara era bonitão, ele tratava bem as mulheres e as mulheres começavam a dar dinheiro para ele. Mas o quê? Onde que elas pegavam isso? Da internet. Por quê? Porque lá ele era um cara bonito, todo estiloso, tinha um bom estilo de vida, né? E isso começa a despertar um desejo. Mesmo porque olha para casa, o marido não corresponde muito àquilo que queria. Isso, é uma carência muito grande, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu sempre costumo dizer que essa questão de casamento, enfim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Você nasceu sozinho. Você não é porque você tem aquela tradição da família, que você é obrigado, que você casou para a vida inteira. Não! Amor acaba. Você pode se interessar por outra pessoa, sim, qual é o problema? Mas assim, saiba colocar um ponto final nessa questão. Mas você sabe que tem muitas mulheres, como você atende, eu também atendo, tem muitas mulheres que têm dó do marido. Eu tenho dó do meu marido, eu vejo a situação dele. Sim, mas e a sua situação? Você em primeiro lugar... Claro. Porque se você não estiver bem, como que seu marido vai ficar também? Sim. E vivem-se aquelas relações tóxicas. Por quê? Não vivem bem dentro de casa, os filhos acabam percebendo essa situação, então você começa a criar até um terceiro problema, um terceiro desafio, porque os filhos começam também a ter questões de autoestima, questão de medo, questão de revolta. Por quê? Porque é tudo muito oculto. Não se fala sobre essas coisas. Olha, não gosto mais, está tudo bem, cada um pro seu lado, continuamos amigos. Mas aí que tá, né, Flávio? É o bendito comodismo. Comodismo. Né? E esse comodismo, ele vem associado também com a questão do interesse. Sim. Né? Sim. O interesse material, porque nós sabemos que há casos de pessoas que são casadas aí há não sei quantos anos, mas não se separaram por questão financeira. Ô Flávio, agora para essas pessoas que realmente estão passando por isso, como que você trata essas pessoas? Quais as terapias? Porque nós trabalhamos com as terapias integrativas, tá? Mas nunca deixar o tratamento médico, tá, gente?
Isso é importante, né, Rose? Não deixar o tratamento médico. Bom, a primeira terapia é a terapia floral, né? Porque a terapia floral, ela tem como nós trabalharmos essas questões do medo, da ansiedade, da comodidade, né? Mesmo porque não é só tomar o floral, existe uma conversa, existe um processo de escuta também desse paciente. E outra coisa, né? O Flávio também trabalha com a radiestesia radiônica como eu. Ele faz a escolha, né, dos florais, né, específico para você, né? Tudo bem, tem o Bach que fez aí que é para trauma. Gente, mudou aí a frequência das doenças, então tem que ser com pêndulo mesmo, né, A gente Flávio? tem que olhar essa frequência energética, sim, porque existem milhões de opções, né? Principalmente eu que trabalho com florais de Minas, que tem muitas essências, não são só 38 de Bach, então existe o floral certo, mas a gente pode trabalhar. O que a gente basicamente trabalha hoje em terapia floral, que é de consultório tradicional todo dia. Sim. Ansiedade, depressão, autoestima, questões psicossomáticas no geral, né? Ou seja, doenças que acabam indo para o corpo, né? Pensamentos, emoções que acabam sendo refletidos no corpo. Então, assim, a terapia floral é a primeira. Uma outra terapia que eu acho muito legal, antes de mais nada, é a radiestesia. A radiestesia eu acho que eu colocaria antes da terapia floral, que é para a gente poder fazer o quê? O olhar, o primeiro olhar daquela situação. Né? Qual órgão está? Qual órgão está? O que está? Se é mais medo, se é autoestima, para que a gente possa ter um diagnóstico bem elaborado. Porque às vezes só na fala com o paciente você não consegue pegar. Porque o que as pessoas têm que saber, né, Flávio? De repente a pessoa chega com uma dor de estômago, mas a dor não está no estômago, não começou no estômago, tem um outro órgão, né, que começou. Como eu peguei uma senhora, ela estava com muita dor no estômago, eu falei, o seu problema não está no estômago, mas sim no coração. Pedi para ela passar no médico, um cardio. Realmente, ela estava com problema no coração. Curou o problema do coração, curou o estômago. Pronto. Então, a radiestesia, o diagnóstico com a radiestesia eu até aplicaria primeiro. Já teríamos aí uma abertura para terapia floral. E uma outra questão também, Reiki. Né? O Reiki é uma terapia que vale muito a pena para que as pessoas possam se equilibrar. Porque se você estiver no equilíbrio, se você estiver orientado, ela vai te guiar a te dar essas ferramentas, né? E a gente pode associar algumas coisas, né, Rose? O Reiki, a terapia floral, a radiestesia ao Reiki, né? Ou seja, é tudo um combinado. Uma das coisas que eu mais trato para relacionamentos tóxicos e abusivos, principalmente corporativos, que é muito grande que tem hoje, é com a hipnoterapia. Olha só. Por quê? Porque a hipnose em si, a gente vai conduz a pessoa direto para o ponto de ressignificação. Então a gente chega ao ponto onde foi desenvolvido o trauma, ressignifica aquele trauma dentro da hipnose e traz a pessoa já olhando ou tendo um olhar de uma outra forma, né? Tendo um outro olhar. Né? Então, essas terapias, eu acredito que tenham... Existem todas as terapias que a gente trabalha, a acupuntura, a aurícula, mas a aurícula é mais saúde, a acupuntura também é mais saúde, mas radiestesia, a terapia floral, o Reiki e a hipnoterapia são terapias que têm sucesso imediato. Na primeira sessão, a pessoa já sai de lá com um outro olhar. Sim. E as pessoas têm que entender, né, Flávio, que realmente as doenças mudaram, o mental, o psicológico das pessoas mudaram. Sim. A frequência do planeta mudou. Total, Rose. Né? Mudou tanto que eu vou citar até uma coisa aqui, que o próprio aeroporto de Cumbica, eles tiveram que mudar a pista. Sim. Você entendeu? Então, para as pessoas realmente entender o que é o magnetismo, tanto do planeta como o nosso, não é, Flávio? Sim, e a gente convive com isso toda vez que a gente vem aqui, a gente sempre reforça de que, assim, a questão das antenas de celular que estão se espalhando todos, o 5G que já está funcionando, isso aí é uma verdadeira arma
Alarma. Né? Para doenças. Isso que eu falei, o 5G tá aí. Eu fiz até um vídeo, né? Sim, sim. 5G tá aí. Todo mundo lá, nossa, é rápido, é maravilhoso. Rápido, mas a doença também vem a cavalo. A cavalo. E a gente vê os hospitais hoje como estão. Né? E principalmente as doenças psicossomáticas. Sim. Você estava falando da dor de estômago, tem questão de dor de estômago. O estômago é o quê? Qual é o órgão? É o órgão que condensa a raiva, a irritação, o fígado depois ali com a mágoa e o estômago, mas para que ele sinta isso é porque você não digeriu direito o processo, engoliu o sapo. Sim. E aquele sapo vai para onde? Então, aquele sapo que você engoliu emocional, ele vai ser um sapo físico e que vai te dar uma gastrite. Sim, né? Sim. E dentro dos relacionamentos, nós temos essa questão. Por quê? Ah, deixa eu ficar quieta porque nós não vamos discutir. Ah, não, deixa eu ficar quieta porque nós não vamos discutir. Só que isso vai se alimentando e chega um momento em que estoura. E você vai criando larvas astrais, vai criando obsessores. E os miasmas que você cria na sua casa, no seu sofá, na sua poltrona, na sua cama. Nos filhos. Porque você acaba muitas vezes, seja de um lado ou de outro, mas você acaba dormindo com o inimigo. O inimigo psicológico, o inimigo que passa ali uma energia, que passa uma nocividade para aquela pessoa. A pessoa está dormindo do lado da outra, está pensando como eu te odeio, como eu não queria que você estivesse aqui, como eu queria que fosse outra pessoa, ou como eu queria estar sozinho. Nossa. A pessoa vai absorvendo isso. E, consequentemente, a caminha também, a parede, o quadro, o abajur. E aí? Você fica com uma casa tóxica. Tóxica. Aí não sabe por que está perdendo dinheiro, perde o emprego, está brigando com o filho, com o marido, por que não dorme. Então é isso que as pessoas precisam ter em mente, que tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia. Sim. Não tem como, não é, Flávio? Sim, e as pessoas precisam entender de que isso existe. Nós não estamos aqui inventando uma parafernália, não. Isso existe, né? Faça uma medição radiestésica na sua casa, né? Pegue uma frequência. Olha, Flávia, como aconteceu aí dia 4 de setembro. Todo mundo, o que vai acontecer? Dia 24, né? 24. O que vai acontecer dia 24 de setembro? O que vai acontecer? Fiz lá a carta, falei, gente, não vai acontecer nada. Sim. Então, só a sua ansiedade pelo dia 24 já mudou o seu padrão vibracional. E cria uma egrégora. Né? E que passa a vibrar essa egrégora, porque todo mundo acessa ela. Sim. Por que todo mundo também então não acessa a egrégora do Pai Nosso, 6 horas da tarde, todo dia? Você vai ter uma baita de uma mudança. Em vez de panelaço, vai lá na sua sacada, combina com todo mundo, vamos fazer uma oração. Fazer uma oração, isso. Em vez uma oração, de panelaço, independente da sua crença, né? Vamos lá, vamos fazer uma oração, todo mundo, o conjunto do prédio. Olha, Flávia, que nem as pessoas agora estão todas aí perturbadas por causa do dia da eleição. Mas uma coisa que eu vou falar a todos vocês aqui que estão me assistindo, tá chegando aí a eleição. No dia 7 de setembro, foi uma passeata excelente, foi uma passeata linda, tá? Não estou falando que eu sou Bolsonaro e nem Lula. Mas eu quero que vocês percebam que abriu um portal aquele dia, tá? Foi tudo liso. Então coloque em mente, dia 7/7 foi um portal que abriu aquele dia. Então, para um bom entendedor, vocês já vão saber quem é que vai ganhar. Estou dando a minha cara para bater. Entenderam? Então, a gente fala de frequência e vibração. Sim. Né? Sim. Então, aquele dia teve uma frequência, uma vibração maravilhosa, né? Não estou falando que eu sou Bolsonaro, não estou falando que eu sou Lula. Volto a falar, tá? Então, é isso que a gente está falando dos relacionamentos, qual tipo de vibração, não é? Sim, e eu acho muito importante, se você falou, vamos fazer uma oração, vamos nos unir então num dia, num determinado horário, em vez de fazer panelaço e etc., vamos fazer uma oração para que realmente tudo saia melhor, que o planeta saia melhor, que o nosso país fique melhor, né? Para que as nossas famílias tenham o que comer. Porque começa, gente, dentro de casa. Porque os políticos, eles estão lá com a sua família, comendo do bem e do melhor. Sim. E nós? Sim. Você Você tem toda a razão. Você vai no mercado, tá tudo caro. Sim. Caro. E esses relacionamentos tóxicos e abusivos, muitas vezes, são despertados através dessas discussões políticas, religiosas,
começam aí. Por isso que eu citei a política. Né? Você traz uma pessoa que está lá quietinha, que nunca desenvolveu um lado muito difícil, e de repente ela começa a se tornar tóxica ou ela começa a se tornar abusiva por uma situação boba. E você pode ver como que a energia já está, as pessoas chegando o dia da política. Sim. Eu vim para cá, eu já falei assim, nossa, a energia Tá já pesado. está diferente. Tá Tá pesado. pesado. Tá pesado. Porque tem um lado e o outro lado. Tá tudo pesado. Né? E nós estamos no meio. Será que vocês entenderam? E nós deveríamos estar acima, Certo? né? Não de um lado, nem Então de outro, nem isso pro que as lado. pessoas precisam aprender, que nós temos que ter dignidade na vida, assim como eles. Sim. Né? De poder comprar o que você quiser, de você poder Comer o que quiser. Comer o que você quer, comprar o que você quiser. É. Né? Então é isso que nós devemos ter em mente, qual a frequência que nós queremos para nós, para não ter esses relacionamentos abusivos. E principalmente começando isso dentro de casa. Sim. Façam isso valer dentro de casa. E deem crédito para as terapias integrativas. Isso. Deem crédito, acreditem, procurem um bom terapeuta. Vocês vão ver resultados, sim. Acreditem. É isso mesmo. E você tem algum exercício, Flávio, para passar para essas pessoas? Olha, a primeira questão eu acho que é a respiração, né? Eu costumo dizer que assim, entra até uma mistura, mas não importa. Antes de dormir, coloca um copo com água do lado da onde você dorme, reze aquele copo na sua crença, naquilo que você acredita, não importa. Respire, deite, acordou de manhã, colocou os pés no chão, agradeça a sua vivência, agradeça pela sua vida, respire profundamente e beba aquela água, peça para que aquela água purifique a sua mente, te dê coragem e abençoe tudo. Todos que estiverem, porque a eleição é o Brasil. Sim. Abençoe o Brasil. Abençoe o Brasil, abençoe a família. Todos os que estão ali concorrendo, não importa quem seja, porque o Brasil é nosso. Então a gente tem que ter em mente, né, para abençoar realmente quem nós queremos ali. Não é, Flávio? Sim. Mas tudo isso começando em casa. Isso. Por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu relacionamento, né? E assim, não está dando conta de resolver, está sofrendo por um relacionamento abusivo ou tóxico, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Vá sair dessa situação, por mais desafiadora que ela seja. Você pode. Eu tenho certeza que dentro de você existe uma grande força para sair disso. E tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Né? Então não tenha desculpa. Você tem o app aí, caso você precise. Você tem terapeutas, como o Flávio falou, terapeuta como ele, terapeuta como eu. É óbvio que eu vou puxar sardinha para o meu trabalho e para o trabalho do Flávio, porque eu não trago qualquer terapeuta aqui para ensinar a todos vocês. Isso eu não faço. Todos que eu coloco para sentar aqui são realmente, eles têm gabarito em tudo que eles estão fazendo e tudo que eu faço também, não é, Flávio? Eu agradeço muito essa oportunidade de trazer essas verdades que a gente fala aqui, né? Que tem muitos programas por aí que ninguém fala. Então eu acho esse espaço aqui nosso é muito importante. As pessoas precisam. O Flávio está conversando aqui comigo, né? Aqui nos bastidores. Que ele atende em qual local, Flávio? Eu atendo no Eliantos Terapias, tá? Que é a minha clínica, no Tatuapé. O telefone para contato é 11 9999 6985, tá? Instagram, @professor Flávio Lobel, também estou sempre postando dicas importantes, pensamentos, reflexões. Sigam-me e se precisar de ajuda, só me procurar. Gostaram do programa, gente? É isso aí. Tem que procurar terapeutas como nós. O meu Instagram é @roselazzarini, atendo na Paulista e também no Tatuapé, 996186905. Agradeço a sua presença. Obrigado mais uma vez. Quero você de novo aqui, hein? Opa, vamos lá. Um grande beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.